Se calhar vamos voltar um pouquinho atrás. Portanto, disse-nos e já nos falou um pouco sobre quando fez o doutoramento em Barcelona. E a seguir a isso teve uma posição de pós-doc em Warwick, certo? Não, eu antes disso ainda tive uma posição de pós-doc e de professor convidado em Barcelona. Ok. E o pós-doc de Warwick foi mais tarde. Foi o último pós-doc que eu fiz, à exceção de um outro ano que eu tive com licença sem vencimento e que tive uma bolsa Marie Curie para voltar a um projeto concreto de aplicação de sistemas dinâmicos à mecânica celeste, mas neste caso ao desenho de missões espaciais que aproveitassem flybys. Os flybys são manobras que se usam empiricamente há muito tempo no desenho de missões espaciais, chama-se o efeito Fisga, e se virem isso está muito descrito em todo o lado. Mas do ponto de vista teórico havia algum déficit de compreensão e, portanto, de controle desse tipo de órbitas no quadro formal de um problema restrito de três corpos, não é? Porque a ideia é fazer isso no sistema solar, não é? Portanto, tem uma massa dominante que é o Sol, tem uma massa secundária que é o planeta, pode ser Júpiter em termos gerais, mas se for um flyby junto de um outro planeta, pode ser outro, o primário pequeno. E depois o corpo de massa neligível que é o satélite. Eu estive um ano com outra pessoa que também me influenciou muito, o Carlos Simó, alguém que também tem, é curioso, uma formação múltipla, porque ele é engenheiro e matemático, e alguém que trabalhou muito neste tipo de problemas, portanto, sistemas dinâmicos e formais, sobretudo teoria de variedades invariantes, aplicada à mecânica celeste e ao desenho de missões espaciais, e era, além disso, alguém que também com muita experiência e com muito fino no trabalho numérico, no combinar do trabalho analítico com o trabalho numérico. E eu tive a última estadia, digamos, de formação da minha carreira foi em 95, na Universidade de Barcelona, na Autónoma de Barcelona, com o Carlos Simó, com essa bolsa Marie Curie durante um ano. Portanto, já foi um pós-doc assim, bastante maduro, digamos assim. Esse de Warwick foi em 92, foi muito interessante, não só porque foi em contacto com uma experiência que eu adorei, que é a vida de campos e a vida de campo em Inglaterra, sobretudo naquelas zonas das West Midlands, que é lindíssima de paisagem. Isso por um lado, e por outro lado, por conseguir tirar 6 meses para estudar um bocadinho de teoria dos nós e topologia algébrica, que era algo que era difícil de fazer aqui a dar aulas de física ou mecânica analítica ou métodos, não sei bem o que é que eu daria na altura. Isso foi muito bom. E sentiu que a sua preparação aqui na FCU foi boa o suficiente para o que teve que fazer lá fora? Se eu não tivesse tido um curso muito bom do ponto de vista matemático, não me tinha safado, teria tido grandes dificuldades, não é? E não tive essas dificuldades. Portanto, o nosso curso era muito bom desse ponto de vista, mas também tínhamos, ou seja, isso estava refletido no plano de curso, não é? Porque nós tínhamos 4 análises, 2 álgebras e 2 métodos matemáticos. E sente que hoje em dia mantém-se essa preparação? Não, hoje em dia tenho a certeza que não. Isso não só se reflete no plano de estudo, o que enfim não seria tão grave, mas reflete-se de maneira mais dramática nas capacidades das pessoas. Eu, este semestre que passou, acabei de dar métodos matemáticos da física, e na conversa com os alunos, eles são os primeiros a reconhecer que têm deficiências básicas. Mas culpa isso mais há duas causas que podem ser o curso, mas também pode ser os anos de pandemia. Associa mesmo ao curso? Ou... Quer dizer, a pandemia tem as costas largas, não é? Eu não sei se... Nós podemos culpar nela se quisermos.
Não sei. Sim, é uma questão de opinião. É o desenho do curso. O curso foi sendo progressivamente comprimido, não é? Sim, claro. E assim como, por exemplo, os nossos colegas da Biologia deitaram fora Química, Matemática e Física, não é? Nós aqui na Física deitámos fora Matemática. E sendo provavelmente a área que mais dificilmente sobrevive sem ela, não é? Sendo certamente, ou pelo menos certo tipo de Física, já não dá para fazer com Matemática praticamente de ábaco. Sim, e o que principalmente causou isso é as licenciaturas de Bolonha serem 3 anos. Sim. Exatamente. Houve aqui uma grande hesitação na faculdade sobre se devíamos ou não fazer Bolonha em 3 ou 4. A Espanha, por exemplo, fez em 4. E havia uma corrente aqui dentro da Facul que era favorável a fazer 5, manter os 4. Nessa altura já eram 4, não é? Portanto era manter os 4 anos de licenciatura. E acabou por ser 3 com um argumento teórico extraordinário, que é: se nós fizermos em 4 e os outros fizerem em 3, os alunos vão todos para os outros. Brilhante, não é? Dos seus colegas de curso, na altura, há algum com quem ainda mantenha relações próximas? Sim, felizmente, com muitos dos meus colegas de curso e não só. Nós dávamos muito com os colegas do ano anterior ao nosso, e também me dou ainda com alguns desses colegas. O Rui Dilão, que está no técnico, também foi uma das pessoas que, não como professor, mas como colega sénior, me influenciou muito na escolha nos meus interesses pelos sistemas dinâmicos e dinâmica não linear. Ele ainda hoje trabalha nisso. Do meu ano, Ana Simões, o José Pedro Mimoso, que são pessoas com quem eu ainda me dou, e dos anos a seguir, a Margarida Cruz, a Ana Arriaga, são tudo pessoas dessas levas. A professora estudou pronto, já mencionei, já é a segunda ou terceira vez, estudou durante a década de 80, e a professora sente que houve alguma discriminação, não só durante essa época, mas durante todo o seu percurso académico, houve uma discriminação por ser mulher e estudar física, ou sente que foi... Eu não estudei só na década de 80, eu estudei em todas as décadas. Sim. Pouco menos na década de 60, muito pouco na década de 50, mas tirando essas duas, estudei nas décadas todas e continuo a estudar. Quanto a discriminações de género, devo dizer que nunca senti nada, nem no ambiente familiar, nem nas expectativas das pessoas mais próximas em relação ao que eu deveria fazer ou escolher, e de todo não senti absolutamente nada disso aqui, pessoalmente, aqui no Departamento de Física ou em geral em Ciências. Mas lembro-me de isso existir, ou por outra, sei que isso existia, porque me lembro de estar presente como observadora numa reunião do Departamento de Física em que se tratava de escolher para a área de Física Nuclear entre 2 candidatos, que eram 2 colegas meus do meu ano, um rapaz e uma rapariga, um senhor e uma senhora, e em igualdade de circunstâncias um docente do Departamento de Física, que também cá não está, mas eu não sei, já repararam, estou a tentar falar só de pessoas que já não estão neste mundo, não de pessoas que não estando na escola ainda estão neste mundo. Esse professor disse que em igualdade de circunstâncias que era melhor ficar com o rapaz, porque a rapariga ia ser para ter filhos e nunca mais fazia nada de jeito. E foi o rapaz que foi escolhido. Ok. Mas lá está, o problema, eu volto ao exemplo que falámos antes a propósito da FCT, o problema continua a ser a escassez, porque se tivesse havido concurso naquele ano em que tinham escolhido o rapaz e depois outro concurso no outro ano em que entraria a rapariga, ficava tudo bem. Aqui o problema é que depois só tornou a abrir concurso 10 anos depois, e entretanto a rapariga e muitas outras pessoas interessantes foram para o técnico. Mas as vossas perguntas sobre experiências com professores, outro dia estava a refletir precisamente nisso a propósito do centenário do professor Peixoto. Há relatos de pessoas que foram alunos dele que descrevem experiências que eu não consigo
parece impossível que estejamos a falar da mesma pessoa. Eu também fui aluna do professor Peixoto e tenho uma experiência que contrasta totalmente com o que esses meus colegas descrevem. Portanto, estas coisas às vezes são muito pessoais, não é? Muito... Talvez o professor Peixoto, que é um distinto climatologista, um distinto físico do clima e talvez um dos cientistas na área da física, ou talvez o único cientista na área da física de relevo internacional no século XX, portanto, com todos estes preâmbulos, aquilo que eu queria dizer é que me dava a impressão de ser uma pessoa um pouco misógina e talvez esse seja um único aspecto em que eu e, em geral, as outras raparigas do curso se sentiam um bocadinho marginalizadas ou, pelo menos, despersonalizadas, não é? Porque ele dava mais atenção e tinha mais expectativas em relação aos alunos do que às alunas, talvez. Mas não diria que isso, digamos, configura uma situação de discriminação de género, não é? Por isso continuo a dizer que não. Nunca experimentei nada. Portanto, hoje investiga e dá aulas. Ambas destas coisas sempre fizeram parte dos seus planos? Lá está. Para vocês parece incrível que as pessoas da minha geração pudessem chegar aos 20 e poucos anos sendo tão patetas, mas na realidade eu nunca fiz planos, nunca fiz gestão de carreira. Segui sempre aquela máxima open your mind and follow your heart e nunca fiz mais contas do que essas, de maneira que fui andando. Devo dizer que a experiência de dar aulas foi algo que no início era um obstáculo, quase um preço a pagar, não é? Quando era dar TPs no início de carreira, em que a pessoa tinha muita vontade de ter tempo livre para fazer outras coisas, mas foi algo que eu me fui afeiçoando, digamos assim, com o tempo e gosto muito de fazer. Aconselha aos jovens que estão agora a iniciar uma vida como investigador a dar aulas ou acha que em função do gosto? Em função do gosto. Eu acho que isso lá está, é uma coisa muito, muito, muito pessoal. Há casos de pessoas que são grandes investigadores e também grandes professores e grandes comunicadores. A pessoa lembra-se logo do Feynman, não é? E há casos do oposto, não é? A pessoa lembra-se logo do Dirac. Sim, ok. O que eu posso dizer é que para quem gosta é uma experiência muito compensadora na nossa carreira, porque tem uma componente de interação com pessoas e de capacidade de influenciar no bom sentido outras pessoas, não é? Direta, não é? Aquela que a pessoa faz através de projetos e de artigos é muito indireta, não é? É uma coisa muito, muito seca, muito impessoal. O contacto com os alunos é um aspecto muito, muito compensador da nossa desta atividade, e é das maiores satisfações que eu tenho ver pessoas que eu acompanhei como alunos em várias cadeiras ou até como alunos graduados em experiências mais próximas, manter com eles uma boa relação e vê-los progredir nas suas carreiras é das coisas melhores para mim. E de todas as disciplinas que ao longo dos anos foi dando, quais é que mais gostou de ensinar? Eu gosto também mesmo, o contrário, menos gostou? Eu gosto mesmo, gosto sobretudo de dar mecânica analítica, porque acho que é onde eu consigo fazer mais a diferença. Já falámos, não é, do meu percurso ter sido muito convoluted, não é? Mas nunca andei muito longe do interesse pela mecânica analítica e áreas afins. E com esta experiência toda de profissional, acho que é aí que eu rendo mais, digamos assim. Posso dar um melhor retorno à escola. E é o que me dá mais prazer ensinar. Mas em geral gosto de ensinar tudo o que seja física, e a única experiência docente que eu até naquele ano em que estava a dar as não sei quantas horas aqui e lá, eu ainda assim, e apesar de serem TPs que não têm o mesmo interesse nem a mesma profundidade como atividade, que é preparar uma cadeira e organizar as aulas e tudo isso, não é? TPs é no fundo resolver exercícios.
Mas até nessa altura eu gostava. Eu só não gostei, eu também dei aulas de laboratório, e era uma coisa que eu gostaria ainda de fazer antes de acabar a minha carreira, dar aulas de laboratório, porque acho que faz falta nesse ensino, acho que faz falta a contribuição de pessoas de perfil mais teórico, porque nós podemos mais facilmente interessar por isso os alunos também de perfil mais teórico. Isso era uma coisa que eu gostava de fazer. Não obstante, a única experiência assim de docência que para mim não foi satisfatória foi uma cadeira de experimental de Física para Químicos, de que eu não gostei nada, porque os trabalhos eram velhos, pouco interessantes, e os alunos, digamos, muito pouco cuidadosos com os relatórios, com a originalidade dos relatórios, digamos assim. Como é que a professora vê uma pessoa que pretenda seguir investigação em Portugal? Como é que a professora vê hoje em dia as condições e as perspectivas para se uma pessoa quiser seguir essa carreira boas, em Portugal? Muito boas, sobretudo porque não é necessariamente em Portugal, não é? Ou seja, claramente o espaço de uma carreira desse tipo é a Europa, pelo menos, não é? E na realidade é mais ainda do que isso. Portanto, uma das coisas boas da globalização, que tem muitas coisas más, não é que desse ponto de vista, mesmo quem esteja num país periférico não está limitado à oferta e aos horizontes que nós temos aqui, nem às vicissitudes de financiamento que nós temos aqui, não é verdade? Portanto, acho que é ótimo, e acho que as pessoas dizem muito que o século da física já foi, não é? Foi o século XX, há quem diga até que foi o século XIX, mas muita gente diz que o século da física foi o século XX e que o século XXI vai ser o século da biologia ou das ciências da vida, mas também da física, não é? Porque a biologia, para realmente ser a ciência do século XXI, tem que ser muito mais quantitativa do que é. E agora faz lembrar os discursos que eu dava nas aulas de física para biólogos, não é? Do seu tempo. E para ser muito mais quantitativa do que é, tem que se aproximar muito mais da física. Por outro lado, a física à procura de novos desafios também tem na biologia a possibilidade de abertura para uma nova física, que é a física dos sistemas extremamente organizados. É mais uma nova física num regime extremo, que não é o das temperaturas altas nem baixas, nem das energias altas nem baixas, é o regime da auto-organização, digamos assim, que vai trazer, que já trouxe, não é? E vai continuar a trazer novos desafios à física. Portanto, na ciência em geral e na física em particular, acho que o outlook para um jovem investigador é ótimo nesta altura. E na matemática também. Já agora aproveito para comentar, a professora deu essa cadeira de física para biólogos e foi, digamos, a quantidade de matemática não foi mesmo... Não foi a professora conseguiu dar uma cadeira de física sem dar matemática. Esse é que era o meu desafio. Era não aumentar a rejeição dos biólogos em relação à física e, se possível, até atenuá-la. E acho que já comentei, não é? Uma coisa que me envaidece imenso é que a cadeira foi sendo razoavelmente bem recebida e até houve várias pessoas, uma ou duas por ano, que acabaram por se interessar por física depois dessa experiência. Portanto, talvez seja das coisas mais difíceis que me foram pedidas na carreira, e que eu acho que não fiz isso de todo mal, de maneira que tenho muita vaidade na minha cadeira de física para biólogos, e já doei ao departamento, os conteúdos estão todos disponíveis para ver se tenho sucessores que continuem a pegar naquilo e a melhorar e a ir atualizando. Exatamente, aqui estou eu. Estamos aqui a falar já da sua vida profissional a investigar, e nós, enquanto estivemos a fazer um check-up às participações científicas da professora, nós vimos lá que a professora fez parte de uma conferência da NATO. Como é que isso aconteceu? Como é que conseguiu estar envolvida com isso? Isso tem que ver com a mecânica celeste, e no âmbito da mecânica celeste a associação com a NATO não tem
a carga política que pode parecer assim à primeira vista. Era normal, havia várias áreas, digamos, de interesse remotamente militar que fazia parte da política da NATO financiar. E financiava através de conferências ou escolas e depois publicava-se os proceedings. Eu tive, não numa, tive em várias, acho que tive em pelo menos 3 ou 4. E em particular em Mecânica Celeste havia uma que se fazia todos os anos em Cortina d'Ampezzo, que tinha que era muito interessante porque o sítio era fantástico e tinha um grupo de participantes mais ou menos crónico, era uma muito tradicional nesse sentido. De maneira que aquilo já tinha assim um ambiente familiar, tinha a sua rotina, e diziam as más línguas que havia 2 participantes que eram os mirones da NATO, que estavam ali a vigiar se passava tudo em ordem ou se havia ali alguma coisa fora da linha, mas eu acho que isso era simplesmente piada. É natural. Um dos aspectos, por exemplo, lembro que um dos tópicos que era muito falado nessa série de conferências era a questão da detecção precoce de asteroides, de objetos que pudessem potencialmente fazer passagens próximas da Terra. O controle disso é uma ameaça militar, se quiser. Até é natural que a NATO financie esse tipo de investigação. E tudo o que tenha aplicação a missões espaciais, como é evidente também, não é? Gostava que nos falasse um pouco de os temas em que hoje investiga. E como é que combina o seu percurso que passa por várias coisas diferentes? Bom, a questão da coerência, eu penso que é um desafio muito grande para uma conversa curta, mas digamos que agora estou num modo em que tenho um entusiasmo, digamos, recente pelo aproveitamento das grandes quantidades de dados, não é? Porque, sem dúvida, alguma coisa que veio mudar a ciência nos últimos tempos, não é? De maneira muito recente. Como é que nós vamos tratar esses dados todos de uma maneira útil, sobretudo em áreas em que não existe muita tradição de o fazer? A questão da epidemia e da Covid, não é? Foi um bom exemplo. Nós vimos como era possível, utilizando métodos estatísticos e computacionais sofisticados, utilizar a enorme quantidade de dados disponível para conseguir fazer modelos matemáticos bastante precisos, não é? Ou seja, conseguir, no fundo, qual é que é o problema que a gente tem aqui. É o problema de estimar um número muito grande de parâmetros, não é? Antigamente havia aquela andota, não é? Que um modelo físico com muitos parâmetros que toda a gente gozava porque aquilo era possível modelar um elefante e até fazê-lo dar ao rabo e não sei o quê. Ora, o que mudou é que nós agora podemos levar a sério modelos multiparamétricos porque temos maneiras de os parametrizar a partir dos dados. Portanto, isso interessa muito e uma das minhas áreas de trabalho é a partir do desafio da Covid conseguir parametrizar de maneira fiável os modelos epidemiológicos clássicos, mas adaptados, não é? com o nível de complexidade que a realidade agora requer. Isso antes não se fazia porque quando nós saíamos dos modelos mais conceptuais, mais simplesinhos, tínhamos tantos parâmetros que aquilo não dava, era impossível de trabalhar, não é? Neste momento essa possibilidade já existe e essa é uma das linhas em que eu vou trabalhar nos tempos mais próximos. Portanto, modelos matemáticos de propagação de doenças infecciosas, mas agora não tanto na vertente de explorar aspectos mais conceituais como eu fiz antes, na vertente sim de explorar a relação com os dados para a parametrização dos modelos. Isso é uma das linhas. A outra linha em que eu penso trabalhar também no futuro próximo tem que ver com proteínas com nós, que é uma coisa que acabou por, isto de certo modo, responde à questão da coerência. Os nós tinha sido aquele meu interesse nos anos 90, num contexto completamente diferente, que era o da classificação, ou melhor, da distinção dos sistemas hamiltonianos integráveis dos não integráveis a partir das propriedades topológicas das suas órbitas periódicas. Os nós surgem nesse contexto porque os sistemas hamiltonianos integráveis têm uma estrutura geométrica muito particular e essa estrutura força que o tipo de nós que
pode aparecer como órbitas fechadas desses sistemas é de uma classe de um conjunto de classes bem definido. Agora, o meu interesse, ainda em nós, mas com um modelo físico completamente diferente, que é o das proteínas com nós. Há um grande mistério associado ao possível papel dos nós na estrutura tridimensional de proteínas biologicamente ativas. Tenho trabalhado um pouco nisso e o objetivo, no fundo, é esse, é perceber como é que surgem essas estruturas, até que ponto é que essa questão, digamos, se põe, ou seja, até como é que nós avaliamos se elas são raras ou não e como é que explicamos que evolutivamente elas surjam, as proteínas com nós. Uma proteína é já uma estrutura extraordinariamente complicada, não é? A self-assembly daquela estrutura já é um desafio, não é? Do ponto de vista da bioquímica, aquilo tudo tem que acontecer em tempos que sejam úteis do ponto de vista da função biológica da molécula. A questão é, quando nós temos uma proteína com nó, o tempo de formação dessa estrutura é penalizado. Isso é um resultado relativamente geral. E a questão é, qual é que é o retorno, qual é que é o trade-off? Porque é que uma proteína há de ter essa complicação adicional e esse handicap adicional? Até tentar esclarecer isso usando técnicas matemáticas de classificação de nós, físicas de simulação e de sampling, e biológicas de tentar perceber como é que isto evolutivamente pode fazer sentido. Portanto, neste momento estou numa fase de coisas muito aplicadas, como veem. Mas que combina acaba por ir várias buscar áreas diferentes. Exatamente. Quem sabe se não acabarei na química. Eu tenho uma pergunta que acho que, tendo em conta todo o seu percurso, faz sentido perguntar assim, que é uma pergunta, uma discussão que eu tenho muitas vezes com o Henrique. Estou com medo porque eu não sei o que é. Não, pois é, eu inventei agora. Mas acho que não há pessoa melhor, se calhar pode haver, mas eu não vejo pessoa melhor para responder esta pergunta, que é: onde é que para si acaba a física e começa a matemática? Onde é que começa a matemática e acaba a física? Isto é uma discussão de meses e acho que nunca... É verdade, é uma discussão de... a perspectiva que é um bocadinho provocadora, mas que eu gosto de subscrever, é aquilo que o Vladimir Arnold sempre dizia, o que ele dizia sobre a matemática. A matemática é a física que ou ainda não está na moda ou já não está na moda. Ou seja, deste ponto de vista ele não vê uma diferença essencial e, no fundo, eu acho que o que ele quer dizer é que a matemática que vale a pena, há uma matemática que é, como é que a gente está a dizer, que é autorreprodutiva, digamos assim, que é incremental, não é? Que é assim como um coral que vai crescendo. E o Arnold, acho que o sentido desta afirmação do Arnold é que a matemática que vale a pena é sempre inspirada num problema físico. É sempre com um problema físico real em mente e, portanto, é sempre em diálogo com a física, não é? Com os desafios que esses problemas põem, que a matemática que vale a pena deve evoluir, não é? Pois há sempre os crescimentos. Mas, claro, é uma perspectiva muito provocadora, não é? Porque qualquer pessoa diz que não tem nada a ver, a física é uma ciência experimental e a matemática é uma linguagem, é uma criação livre e não constrangida. Eu não subscrevo esse ponto de vista, não é? Porque acho que, no fundo, a matemática está assim constrangida pela física com a qual tem uma relação inescapável, não é? E profunda, não é? Pois, qual é que eu tenho curiosidade de saber qual é que é o vosso feeling, ou seja, com o treino que vocês recebem aqui assim, vocês veem a física e a matemática como coisas de costas voltadas ou... Não particularmente, eu acho que são... Eu e Henrique nos são duas áreas que andam de mão dada e que faz sentido. E acho que as fronteiras em algumas áreas são muito ténues. É difícil perceber onde é que acaba a física e começa a matemática e vice-versa. Exatamente. Eu tenho dois problemas a responder a essa questão, que é, o primeiro é, eu já mudei de opinião nestes últimos meses umas 10 vezes, portanto... Já fica parecido comigo. E o meu outro problema é que eu não me sinto nenhuma autoridade para responder a essa pergunta. Tenho treinamento, mas mesmo assim sinto que ainda tenho muito a aprender para realmente entender o
onde é que está o limite de onde é que está a fronteira, mas pelo que vejo eu acho que são duas áreas que conseguem ser distintas e conseguem, quer dizer, eu não vejo a física completamente separada da matemática, mas se calhar de forma um pouco ingênua vejo às vezes a matemática conseguir separar-se mais da física e de ser só pela matemática, mas eu sei o que é física quando se pode aplicar ao mundo real, digamos assim. Mas a matemática pode. Pois, exatamente. A minha opinião não conta. Eu acho que muitas vezes um físico e um matemático estão a olhar exatamente para o mesmo objeto e têm objetivos semelhantes, mas os métodos que utilizam e aquilo que no fim do dia querem extrair dali é um bocadinho diferente. É sobretudo porque a matemática tem o constrangimento do rigor. No fundo foi isso que me afastou da matemática. Foi que me atraiu para a matemática. E a física, e depois o rigor o constrangimento da realidade. Da experiência, também. Exatamente. São constrangimentos diferentes. O constrangimento do rigor, como o outro, aliás, tem um custo muito elevado, não é? Ou seja, ok. Então, física é uma matemática relaxada, é isso? Não, é uma matemática constrangida pela experiência em vez de ser constrangida pelo rigor. Tá bom. Acho que aqui que os três produzimos uma boa. Agora temos uma melhor ideia dos limites, sim. O que eu gostaria também de perguntar é, tendo em conta o seu percurso bastante diverso, que não é um percurso típico. Não é. O que é que a motivou sempre? O que é que a motivou a acabar a fazer esse percurso? E de certa forma, como é que aconselha pessoas que hoje estão a aventurar-se a começar no mundo da investigação em relação a isso? O que seria? Ou seja, o que me guiou foi sempre uma curiosidade enorme e uma vontade enorme de aprender. É muito, ou seja, todas estas diferentes fases, não é, que eu fui tendo na minha carreira corresponde à minha maneira de reagir a descobrir uma coisa nova e começar a ter imensa vontade de perceber o que é que aquilo é, perceber os conceitos, aprender a brincar um bocadinho com aquilo. E não é que eu depois deixe de gostar disso. O que acontece é que aparece outra coisa nova cujo interesse se sobrepõe e eu vou andando assim, no fundo, levada pela curiosidade e pela vontade de aprender. Dá-me imenso prazer aprender uma coisa nova. Mais do que refinar uma coisa que eu já sei. E acho que é isso que se reflete no meu percurso. Penso eu. E claro, lá está, isto é muito uma questão de temperamento. Há pessoas para quem isto é mais compensador. Há pessoas que, pelo contrário, gostam de manter o seu foco e ir aprofundando sempre um só tópico, não é? Às vezes as pessoas têm tendência, sobretudo em jovens, a algum fechamento, a algum preconceito. Pelo menos eu era assim. É evitar isso e seguirem o gosto, seguirem o interesse. Isso já por si já é um conselho. Keep an open mind and follow your heart. Pelo menos foi aquilo que eu fiz e fui muito feliz assim, de maneira que é o que eu tenho de geral para partilhar. Agora, afastando-nos desta área do seu percurso académico e daquilo que a professora é profissionalmente, digamos assim, o que é que a professora faz nos seus tempos livres? A professora tem alguns hobbies? Muita coisa. Costuma fazer? Muita coisa. Bom, se na vertente profissional há esta diversidade toda, como pode imaginar, nos hobbies também há muita diversidade. Eu ocupo-me com muita coisa. Gosto imenso de música, gosto imenso de ouvir música e ultimamente estou-me a interessar também por teoria musical, perceber as regras da harmonia, da música tonal, não é? da música clássica. É muito interessante e as relações entre música e matemática são muito, muito interessantes. Ver logo as relações de inteiros que se expressam nos acordes fundamentais, as regras básicas da harmonia têm muito a ver com relações de números, é muito interessante perceber isso. Gosto imenso de literatura, gosto imenso de ler, gosto imenso da natureza e desde a minha estadia em Warwick, no tal pós-doc de 92, gosto imenso de fazer caminhadas na natureza, gosto imenso de mar, gosto imenso de barcos. Aqui há uns tempos tirei a carta de patrão local para poder andar a passear de barco.
Se calhar aproveitamos este momento para perguntar o que é que culturalmente recomenda aos nossos ouvintes. Nós fazemos sempre esta pequenina. É verdade, vocês tinham-me preparado para essa questão. Eu estive a pensar, com tantos anos de tanto consumo cultural, que era difícil estar a fazer uma seleção, e então pensei que, fazendo jus ao que são as minhas características, já aqui muito faladas nesta conversa, que eu vos ia falar era dos meus entusiasmos mais recentes. Porque assim já fica um conjunto mais fácil de operar seleção sobre. E também, dentro e como critério de seleção, e para que não se diga que eu sou indiferente às questões de género, vou falar só de recomendações de autoras. Então pensei, um entusiasmo meu recente, e é uma autora, é de poesia. Dentro da literatura vou falar de poesia, porque é uma coisa um bocadinho deixada de lado, não é? Nos tempos que correm. Considerada talvez menos útil, não sei. E acho que é importante continuar a ler poesia. Eu, muito recentemente, descobri como a poesia da Natália Correia, que é uma senhora praticamente da minha geração, quase, enfim, um pouco mais velha, mas que eu conheci como política ativa e como figura pública, intelectual pública, a seguir ao 25 de Abril, mas que nunca tinha lido a sério a poesia dela. Gosto muito e recomendo. Um dos meus entusiasmos muito, muito recentes. Na música, que está perto da poesia, também para vos falar de alguém, de uma senhora, a Cristina Plohar, é alguém que trabalha em música antiga de maneira muito nova, muito criativa. A música antiga é também, dentro da música, uma das minhas paixões desde o princípio dos anos 80. Também graças a um colega meu, João Teixeira Pinto, que agora está no técnico, e que era organista e cravista, e foi ele que divulgou a música antiga entre os alunos de física desse ano. E claro que nós ouvíamos muito, sobretudo a Esperion 20, o grupo do Jordi Savall, ouvíamos imenso, e outros intérpretes mais clássicos. Mas agora, mais recentemente, eu descobri, tenho ouvido muito a música antiga na interpretação desta Cristina Plohar, que faz ali uma fusão de música barroca e jazz, que eu acho que é muito interessante e muito cheio de novidade. Gostei muito. E para falar também de alguém que reflete sobre física, não propriamente física, e que também descobri há muito pouco tempo, há uma senhora que se chama Sabine Ossenfelder, não sei se conhecem, tem presença na internet e tem livros publicados sobre a física, como ela vê a física. Eu acho que também tem uma perspectiva muito lúcida e muito interessante, e aqui fica a minha terceira recomendação. 3 senhoras e 3 áreas diferentes da cultura. Espero que gostem. Vem uma pergunta que é inevitável, não é? Já surgiu logo no início. Exatamente, já surgiu no início, que a professora tem sido muito conhecida entre os alunos, porque parece que dentro dos seus hobbies está a fazer produção de azeite, digamos assim. Isso não foi propriamente um hobby escolhido, foi uma coisa que aconteceu, porque está ligado a um negócio familiar. Mas sim, foi uma experiência muito interessante ocupar-me dessa empresa familiar e interessar-me pela produção da azeitona. E essa parceria com o Esporão, que é isso a que vocês aludem, já sei que depois de tantos anos a fazer coisas difíceis em física vou ficar conhecida por vender azeitona ao Esporão, mas enfim, o que é que acabamos de fazer? Sim, foi mais uma coisa que aconteceu na minha vida, não foi escolhida, mas acabou por ser uma experiência muito positiva e fiquei muito feliz por essa oportunidade também. Pronto, e para concluir, aquilo que nós perguntamos sempre a todos os nossos convidados, que é: o que é para si a física? É a maneira mais objetiva, mais partilhável, objetiva no sentido de partilhável, de nós, seres humanos, nos relacionarmos com a realidade. Acho que a física, para mim, é isso. É procurar qualquer coisa que seja verdade para todos. Tentar objetivar a parte comum da nossa experiência da realidade, talvez definisse assim.
E uma excelente escolha para quem queira escolher uma área de trabalho. Para um jovem que queira escolher uma área de trabalho, sem dúvida. Muito bem. Ok, acho que terminado hoje. Chegamos assim ao fim. Muito bem. Obrigado por Obrigada também ter participado. por esta oportunidade.